Síntese do livro Lamentações de Jeremias. Comentário do nosso livro diz: seu título em hebraico era Eishat, que significa ó, como, ou ainda ai de mim. Na Septuaginta, é aquela tradução do hebraico para o grego, ele foi chamado de Treonoi, que significa lamento, gemido ou cântico de dor. O livro de Lamentações na Bíblia hebraica ficava na divisão chamada hagiógrafos ou escritos. Os gregos definiam esse tipo de literatura como elegia, que era uma poesia em tom triste. O livro de Lamentações segue o estilo acróstico, onde cada verso inicia por uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, assim por diante. O livro das Lamentações é também chamado Choro pela Morte de Jerusalém. Os israelitas fazem leitura do livro de Lamentações até os dias de hoje, durante um jejum realizado em memória da destruição do templo. Esse jejum ele ocorre no dia 9 de Ab, que no nosso calendário normalmente cai ali no mês de julho e agosto. Aconteceu esse ano, no dia 29 de julho, essa celebração. Então eles leem esse livro porque eles recordam que o templo foi destruído pelos babilônios. Interessante, por uma nação que tinha a águia como símbolo. No mesmo dia, ou seja, o dia 9 do mês Ab do calendário judaico, os romanos destruíram o templo de Jerusalém no ano 70. Então, por isso, eles tinham essa celebração e exatamente naquele dia dessa celebração, os romanos foram lá e destruíram pela segunda vez agora o templo que tinha sido construído por Herodes. Então, até hoje, eles fazem essa celebração. Eu normalmente acompanho, né, algumas notícias sobre esse momento triste da história de Israel. Qual o propósito do livro de Lamentações? Descrever a tristeza pela destruição de Jerusalém. Era difícil explicar como que a cidade foi protegida por um anjo, né, e livrou eles da invasão assíria, mas Deus não livrou. Ok? Mas não deveria ser difícil explicar, já que eles estavam ouvindo de Jeremias o tempo todo que eles tinham abandonado a Deus. Só que eles interpretam que, na verdade, eles servirem a outros deuses traria proteção para eles. Lé do engano. Data: 586 a.C., próximo à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então Jeremias, que está vivendo toda essa destruição, ele escreve esse livro, né? Ele é o autor do livro. Apesar do livro não citar o seu autor, a tradição judaica indica Jeremias como autor. O livro de 2 Crônicas também indica Jeremias como sendo autor de uma lamentação. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 25, nos diz: e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Então havia, né, diversos textos de lamentação, e Jeremias já escrevia lamentação. Nesse texto aqui, ele escreveu no momento que o rei morreu, que o rei Josias morreu. Era um homem bem especial. A Septuaginta, aquela tradução do hebraico para o grego, ali cerca de 250 anos antes de Cristo, acrescentou um prefácio indicando a autoria de Jeremias. Na Septuaginta diz: e aconteceu que depois que Israel foi levado para o cativeiro e Jerusalém se encontrava devastada, Jeremias assentou-se chorando e lamentando esta lamentação por causa de Jerusalém e disse. Então, essa parte que eu acabei de ler foi um texto acrescentado na Septuaginta, não faz parte do texto original em hebraico. Qual a palavra-chave do livro de Lamentações? É choro.
No capítulo 3, versículo 49, ele diz: os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Para os israelitas que estavam desviados, havia um sofrimento. Mas eu penso em especial no sofrimento de Jeremias, porque o homem temente a Deus, que vê, vamos comparar nos dias de hoje, como uma igreja ser destruída pelo espiritismo, porque Jerusalém foi destruída pelas nações espíritas. A Babilônia era o grande símbolo disso, ok? Então, ele como homem fiel a Deus, ele deve ter sofrido muito mais do que aqueles ímpios, né? Fala um sofrimento sentimental. Ele foi protegido por Nabucodonosor, mas do sofrimento físico. Mas o sofrimento, né, o sentimento da perda de Jerusalém, isso aí provavelmente não era significativo para os outros. Aqueles que estavam desviados, eles perderam a cidade dele. Porém, a cidade de Jerusalém, para quem conhecia a Bíblia, né, quem conhecia e seguia as profecias de 400 anos atrás, né, de 500 anos atrás, falando de Samuel, né, e de Davi, de tudo que vinha sendo falado, é que essa era a cidade do grande rei, do Messias, que iria substituir, né, Davi no trono, iria sentar-se no trono de Davi. E como que essa cidade é destruída, o templo é destruído, e sobre a descendência de Davi é dito o seguinte: vocês não podem mais reinar nessa cidade. Então, a tristeza de Jeremias, com certeza, era muito grande devido a esse conhecimento que ele tinha da profecia, que ele agora fica numa situação de concluir que a profecia poderia não se cumprir, né? O contexto histórico do livro de Lamentações de Jeremias. Os israelitas vinham sofrendo com as duas investidas de Nabucodonosor nos anos 605 e 597 a.C. Mas agora, 586 a.C., ele decidiu destruir a cidade de Jerusalém e o templo. A cidade era grande referência de segurança para os israelitas, e essa segurança foi destruída. Salomão havia comparado o homem frágil que cede ao pecado a uma cidade sem muros, em Provérbios capítulo 25, versículo 8. Por que Salomão fez essa comparação? Uma cidade sem muros, ela poderia ser invadida por todo tipo de inimigo. Assim é o homem que não consegue dizer não para o pecado. Agora Jerusalém será assim uma cidade sem muros. Então os inimigos que odiavam Israel, eles iriam se aproveitar e atacar o povo para poder saquear o pouco que eles tinham.